E a Caixa Econômica Federal lançou ideia para o Corinthians quitar dívida de mais de 700 milhões de reais com o banco pela construção da Neoquímica Arena, e o Corinthians anunciou de forma oficial nova patrocinadora na omoplata da camisa. E por incrível que pareça, o Corinthians corre riscos de sofrer transfer ban até pelo empréstimo do volante Maicon. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o risco de transfer ban que o Corinthians tem pelo empréstimo do volante Maicon junto ao Shakhtar Donetsk. Eu vou explicar tudo para vocês. O Maicon retornou ao Corinthians em 2022 devido aos conflitos entre Rússia e Ucrânia. O Maicon saiu às pressas da Ucrânia e acabou se acertando com o Corinthians por empréstimo. Naquela época teve aquela cláusula dos conflitos que estavam acontecendo e o Maicon inicialmente chegando ao Corinthians por um empréstimo de 1 ano. E aí o Corinthians acabou renovando os empréstimos com o Maicon para 2023, para 2024 e também para esse ano. 2023 e 2024, o Corinthians se comprometeu com o Shakhtar a pagar valores que se aproximavam de 7 milhões de reais, 6 milhões e 500 mil reais. E o que aconteceu? O Corinthians não pagou. Em junho desse ano, o Corinthians foi condenado a pagar 1 milhão de euros ao Shakhtar Donetsk, hoje na casa de 6 milhões e 500 mil reais, pelas parcelas referentes aos meses de março de 2023, outubro de 2024, abril de 2024 e novembro de 2025, pelo empréstimo do Maicon. Corinthians foi condenado à FIFA, recorreu à Corte Arbitral do Esporte e agora a qualquer momento pode sair o veredito final do caso, que é a última instância. Lembrando que esses valores deverão subir mediante aos juros de todo esse processo. Então, por incrível que pareça, até pelo Maicon, o Corinthians corre riscos de sofrer um transfer ban. Lembrando que o Corinthians já tem um transfer ban, que é pelo não pagamento da compra do zagueiro Félix Torres junto ao Santos Laguna. Estamos desde o dia 12 de agosto impedido de registrar novos jogadores. A janela fechou dia 2 de setembro, quando eles não pôde mais contratar por causa disso. Então, além do Maicon, ainda tem o caso do Rojas, 40 milhões, e do Rodrigo Garro, quase 24 milhões de reais junto ao Tadjeres. A minha opinião quanto a esse risco de transfer ban pelos empréstimos do Maicon é a seguinte. Muitos me perguntam, capitão, será que realmente o Corinthians pode sofrer um transfer ban pelos empréstimos do Maicon? Mas ele não veio por aquela cláusula da FIFA? Para ser bem sincero com vocês, no primeiro ano foi pela cláusula dos conflitos entre Rússia e Ucrânia. Depois o Corinthians acabou se comprometendo em pagar a equipe do Shakhtar. O Corinthians quis a permanência do Maicon, o Maicon quis ficar, e aí o Shakhtar queria o retorno do jogador. Aí o Corinthians acabou se comprometendo. Hoje a dívida está na casa de 6 milhões e meio de reais. Claro que ainda tem os juros que serão aplicados e tudo mais. Então, ao meu ponto de vista, o risco é real. Eu não vejo, por exemplo, o caso de repente anulando essa dívida que o Corinthians tem, já que o Corinthians se comprometeu em pagar. Tudo bem que tem uns conflitos que estão acontecendo lá. Isso de repente pode ser algo que o Corinthians pode usar em seu favor, mas fato é que o Corinthians aceitou pagar o que o Shakhtar pediu pelas permanências do Maicon. Falo permanências, foram os anos 2023 e também 2024. Então ainda não tem nada certo, a dívida está suspensa desde junho, que foi quando o Corinthians recorreu ao CAS, e agora estamos aguardando. A qualquer momento o CAS pode trazer essa decisão final. Lembrando que os 40 milhões de reais do Matias Rojas, na semana passada, a Corte Arbitral do Esportes deu mais 30 dias ao Corinthians antes desse veredito final. Se o Corinthians tomar outro transfer ban, as chances de sofrer punições maiores da FIFA são muito grandes, inclusive perder pontos no Campeonato Brasileiro e tal. Então, o correto é o Corinthians conseguir dinheiro o quanto antes possível e quitar essas pendências. E agora vamos falar sobre novo patrocinador. O Corinthians anunciou a Frimeza como nova patrocinadora do uniforme.
futebol masculino profissional. O Corinthians, conforme sabemos, está tentando trazer mais dinheiro, novas receitas, mediante a muitas dívidas que o clube tem, inclusive problemas urgentes que eu acabei de falar a vocês, chances de sofrer mais transfer bans, além do que já sofremos pela compra não paga do zagueiro Félix Torres. Então, a diretoria trabalha para trazer novos recursos, novos patrocinadores, e o Corinthians conseguiu fechar e anunciar um novo patrocinador. Trata-se da Frimeza, do ramo alimentício. Vamos para a nota do Timão anunciando esse patrocinador. O Esporte Clube Corinthians Paulista anuncia uma nova parceria com a Frimeza, que se torna a mais nova patrocinadora do Alvinegro. A empresa, referência no setor alimentício brasileiro, passará a estampar sua marca na região da omoplata esquerda do uniforme do futebol masculino do Timão. Para o Corinthians, a chegada da Frimeza representa mais um passo na valorização do uniforme e no fortalecimento de um todo, reforçando uma aproximação de marcas que fazem parte do dia a dia de grande parte da população. Então, confirmado, o Corinthians anunciou a Frimeza como nova patrocinadora. Absolutamente que detalhes de valores, etc., não foram revelados, mas confirmado, a partir do jogo contra o Atlético Paranaense, jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil, a nova patrocinadora já estará na camisa do Timão. A minha opinião quanto ao Corinthians ter anunciado a Frimeza como nova patrocinadora é a seguinte: muito bom, mais uma parceria, mais um dinheiro entrando, novas receitas entrando dentro do clube. Confesso a vocês até que eu achei um tanto quanto estranho quando eu vi a notícia, até achei que a Frimeza estaria nos dois lados da omoplata, mas não, vai estar só mesmo do lado esquerdo. Do lado direito continua o Zé Delivery, mas é uma forma de ter encontrado mais um espaço para um novo parceiro, uma nova patrocinadora. O Corinthians precisa muito de dinheiro, nem preciso ficar detalhando aqui para vocês todos os problemas financeiros que o clube passa. Então, qualquer dinheiro, digamos assim, que vai entrando, claro que acaba servindo para resolver os problemas do dia a dia do clube. Então, a estreia da Frimeza será no jogo contra o Atlético Paranaense, jogo importantíssimo, jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. Então, mais um patrocinador, lembrando que o Corinthians ainda busca muito mais dinheiro. Temos aí as negociações pelos number rights da Neoquímica Arena. Também o Corinthians trabalha para trocar o patrocinador do Espaço Master, a área mais nobre da camisa. Então, o Corinthians trabalha para atrair novas receitas, muito mais dinheiro, porque a situação financeira, volto a dizer, infelizmente a situação financeira do Corinthians é muito caótica. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre a Caixa Econômica Federal se movimentando para tentar fechar acordo milionário com o Corinthians, o que se fala, com valores na casa de 710 milhões de reais, que é a dívida que o Timão tem com o banco pela construção da Neoquímica Arena. Estamos acompanhando atentamente as movimentações das últimas semanas, informações que o Corinthians está tentando vender novamente os number rights, que hoje está com o grupo Iperafarma, valores 300 milhões fechados em 2020. Corinthians hoje sonha com valores de 800, 900 milhões, de repente 1 bilhão. E claro que uma das principais questões em tudo isso é quitar a dívida que o Corinthians tem com a Caixa Econômica Federal. Em 2023 foi feita uma renegociação, o Corinthians ficou pagando até o final do ano passado 100 milhões por ano somente em juros, então é preciso o Corinthians arrumar um dinheiro no mercado e quitar essa dívida de uma vez, porque aí sabemos que vai dar um alívio muito grande financeiramente. Com essas conversas das últimas semanas envolvendo o number rights, o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, falou que a Caixa aceita renegociar com o Corinthians essa dívida e até acabou propondo um modelo para esse pagamento. Vamos para as palavras dele. A última proposta ao Corinthians foi a seguinte: nós aceitaríamos pegar a garantia da dívida, ela viria de um fundo de investimento e nós venderíamos cotas desse fundo na base de R$ 100 para os torcedores.
Se você, Corinthians, diz que tem 35 milhões de torcedores e pega 15 milhões desses torcedores, cada um com um comprando uma cota, e sei que tem gente que compraria muito mais, a R$ 100 sobraria ainda dinheiro para fazer um monte de coisa. Além de pagar a dívida, quitaria a dívida e ficaria com esse fundo com o estádio vinculado a ele. O lucro seria do próprio Corinthians para eles fazerem o que quiserem, mas quitaria a dívida. Eu tenho certeza que os torcedores contribuiriam. Essas palavras do presidente da Caixa, Carlos Vieira, foram ditas numa entrevista que ele deu à ESPN. Hoje, a dívida do Timão com a Caixa está na casa de 710 milhões de reais. Temos a Vaquinha, que já pagou mais de 40 milhões. A Caixa, o presidente da Caixa, acabou dando uma ideia para que o pagamento dessa dívida avançasse, pelo menos teoricamente, de uma forma mais rápida. A minha opinião quanto a essa ideia, quanto a essas palavras do presidente da Caixa, o Carlos Vieira, é a seguinte. Primeiramente, é a Caixa já demonstrando, dando a cara, digamos assim, para apresentar ideias e tudo mais, principalmente pelas movimentações das últimas semanas. O Corinthians trabalhando para fechar um novo number rights, dinheiro de repente pode entrar. Então eu acredito que o principal plano da nova venda dos number rights é, no caso, o comprador assumir de uma certa forma a dívida, dar garantias de quitação e tudo mais. E absolutamente que aconteceu também o manifesto do presidente da Caixa depois das palavras do presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, insinuando que o Corinthians deveria parar de pagar essa dívida. São coisas absurdas que acabam acontecendo por aí. Enfim, é uma dívida alta, na casa de 710 milhões de reais, pelo menos que se fala. Então é a Caixa querendo fechar um acordo com o Corinthians de 710 milhões. Claro que para o banco criar um fundo de investimento que comece a entrar dinheiro, claro que será muito mais do que lucrativo. Então eles vão apresentando ideias, vão imaginando como que as coisas podem serem feitas, e o Corinthians, claro que precisa estudar, analisar o melhor caminho. Absolutamente que o Corinthians não vai abraçando a primeira oportunidade que aparecer, tem que estudar e analisar se realmente será bastante vantajoso. Eu particularmente torço muito para o Corinthians fechar number rights acima de 1 bilhão de reais, sabemos que a Arena vale isso. Então vamos ficar aguardando e torcendo, mas foi importante o manifesto do presidente da Caixa tentando acordo com o Corinthians. Muito dinheiro, tem a Vaquinha que está ajudando, mas é como eu disse, hoje a Vaquinha ainda não atingiu nem 10% de todo o montante. Enfim, é a Fiel sempre colaborando, mas os valores são muito altos. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam da nova patrocinadora do Corinthians, a Frimeza? E quanto a esse risco transferban até pelo Maicon, o que vocês pensam sobre isso? E a Caixa, através do presidente Carlos Vieira, estando disposto a negociar a dívida que o Corinthians tem de mais 700 milhões pela construção da nossa casa. O que vocês acham? A ideia foi boa? Vocês gostaram da ideia? Acham que o Corinthians deveria investir nessa questão? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!